Você? Tá. Gente, uma boa tarde a todos, aqueles que aqui estão e aqueles que nos veem via internet. Nós vamos dando início a mais um trabalho. Trabalhos esses que se realizam aos sábados, a partir das 17h10, aos domingos, às 10 horas, às segundas, terças e quintas, às 20h15. Às quartas-feiras, às 14 horas. Só às sextas-feiras é que nós não temos o nosso trabalho de passes, palestras e atendimento fraterno, não é? Nós temos o nosso plantão de atendimento que funciona às segundas, às quintas e às terças-feiras, a partir das 19h15. E nas quartas-feiras, a partir das 13h15 e nos domingos, às 9h30. Lembrando sempre também que nós temos um trabalho aos sábados, que é um trabalho quinzenal, e ele inicia após o término da nossa reunião pública. É um trabalho de distribuição de alimentos nas ruas. Então, a nossa equipe, o nosso grupo de trabalhadores, eles distribuem café, leite, pão, não é? Mais alguma coisa? Bolachas, né? O pão é o lanchinho, né? O pãozinho com recheio e tudo, enfim. Bom, enfim, esse trabalho, como nós já dissemos, ele é quinzenal. Então, ele inicia às 6 horas. Aqueles que quiserem participar e estejam aqui um pouco antes das 18 horas ou a partir das 18, porque às 18 horas o pessoal ainda está, né, se preparando para sair. Então, sempre dá para encontrar o pessoal aqui ainda. E também é um trabalho onde nós precisamos de doação. E essa doação, ela é de toda espécie dentro daquilo que é servido no trabalho. Né? Então, como nós já dissemos, são esses tipos de alimento. Ou também qualquer doação em valor, não é? É só procurar um de nós durante as reuniões públicas que nós fazemos chegar até o departamento, certo? Aqui no sábado tem o Márcio, tem a Andréia, que participam desse trabalho. Gente, então vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Que Jesus, nosso Mestre, através do seu Evangelho bendito, nos cubra de ensinamentos e de bênçãos. Que a espiritualidade que aqui se encontra possa, a partir deste momento, fazer aquilo que necessitamos, em termos de aclarar as nossas mentes para que possamos assimilar os ensinamentos. Que possamos, através da vibração amorosa, captar para as nossas necessidades as energias, os fluidos que irão nos beneficiar. E assim, através do passe também, que nós possamos doar e receber o que de melhor tivermos. E é assim, Senhor, que nós vamos, sempre coroados de suas bênçãos, e o pensamento voltado para o mais alto, dando início à nossa reunião. Que assim seja. Bom, nós convidamos a nossa companheira Flávia, que vai fazer para nós a palestra do livro Palavras de Vida Eterna, né? No Campo do Verbo. Estejamos atentos, Flávia. Fique à vontade. Deus te abençoe. Obrigada. Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa unir os nossos corações para que possamos transmitir efetivamente o que o coração de cada um de nós veio buscar nesta tarde. Nós, ao nos levantarmos no dia de hoje e nos programarmos, escolhemos estar aqui neste momento. E por que nós escolhemos estar aqui nesse momento? Porque nós desejamos buscar caminhos mais iluminados nas nossas vidas. Algo, às vezes, parece como que em desconformidade com o que seria o ideal para nós sermos felizes, para nós termos mais tranquilidade, para nós vivermos melhor. Então, nós buscamos a casa espírita para quê?
para nós irmos ou revendo ou aprendendo tudo aquilo que pode colaborar para o nosso bem-estar, para que nós tenhamos dentro dos nossos lares mais paz, mais harmonia, que possamos nos nossos trabalhos conquistar o pão de cada dia com mais facilidade, com menos desafios, com menos dores, com menos luta. Na verdade, nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Então, enquanto nós não aprendermos as lições que Jesus veio, nos trouxe, e não nos transformarmos em pessoas melhores, nós continuaremos tendo dias ainda difíceis, dias ainda pesados. Mas por que nós nos reunimos no dia de hoje para estudarmos um trechinho do Evangelho? É porque isso vai transformando os nossos corações. Isso vai abrindo as nossas mentes e nos mostrando onde nós já estamos acertando e onde nós precisamos reposicionar a nossa maneira de agir para vivermos melhor. Então, como a nossa companheira dirigente anunciou, nós estamos no livro Palavras de Vida Eterna, que foi codificado, que foi transmitido pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E Emmanuel é um espírito de uma envergadura muito grande, de muita luz. E ele vem de uma maneira muito direta e diz exatamente aquilo que nós devemos ouvir, mesmo que às vezes não queiramos, porque não queremos que ninguém aponte os nossos erros. Nós geralmente ficamos muito envaidecidos quando somos elogiados, mas a censura, a crítica é mais difícil. Mas Emmanuel faz isso com muito amor. Ele vai diretamente no ponto, mas sempre visando o nosso crescimento, o nosso adiantamento moral. Então, nesse campo do verbo, começa com uma citação de Paulo, que diz o seguinte, na carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que significa isso? No campo do verbo, é o título principal do tema dessa tarde. A nossa palavra, ela é responsável pelo nosso grande adiantamento nessa encarnação presente ou ainda pelo nosso equívoco, pelo nosso estacionar. Então, Emmanuel vem nos dando exemplos práticos. Quando nós estamos tendo alguma dificuldade, algum problema, é fácil que nós prestemos atenção no problema e com a nossa palavra nós multipliquemos as dificuldades. Ah, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje o trânsito está péssimo, ah, hoje deu tudo errado. E como nós gostamos de nos alimentar, de comentarmos os problemas. Dificilmente nós paramos para comentar a beleza de um dia ensolarado, de uma brisa suave, de pararmos para comentar a beleza de uma árvore florida, de um ipê amarelo, não é? Dessas árvores maravilhosas que nós vemos no nosso caminho, no nosso percurso. Mas, ai, se caem algumas gotas de garoa. Ai, se nós temos alguma dificuldade em qualquer sentido. Como nós somos lamuriosos, como nós utilizamos a nossa palavra tantas vezes para apontar o que é feio, o que é desagradável, propalar violência. Não é? E Emmanuel justamente nos aponta isso. Vai diretamente ao ponto e diz, se for uma palestra edificante, muitas vezes teremos sono. Ai, mas que coisa desagradável, estou com sono, estou cansado. Mas se for uma fofoca, se for comentar algo de violento, algo que está na mídia, e como nós ligamos todos os nossos neurônios e começamos com muita energia a propalar o que é negativo, propalar o que é feio, propalar aquilo que não constrói. E nós somos assim. Algo de edificante, algo que eleva, que constrói, isso a gente não presta muita atenção. Eu estou ficando, sabe, com a memória fraca, é a minha idade, nós arrumamos diversas desculpas. Mas quando é para fazer o certo, o construtivo, nós precisamos ser lembrados pela palavra de Jesus.
Nós precisamos lembrar que a nossa palavra, ela constrói ou ela arrasa. E nós temos responsabilidade sobre como utilizamos a nossa palavra. Nós devemos, então, prestar muita atenção com o que nós estamos fazendo, que uso nós estamos fazendo da nossa palavra, que uso nós estamos fazendo do verbo, ou seja, o que é que nós estamos construindo ou deixando de construir, destruindo sonhos, alegrias, esperanças, com a nossa palavra que não eleva, que não constrói, que arrasa esperanças. Esse convite de Emmanuel, que na verdade é o convite de Jesus, é para amar o nosso próximo, para utilizarmos a potencialidade maravilhosa de articularmos a palavra, que ela seja voltada para o bem, que ela seja para levar a paz, para que nós possamos, onde estivermos, ao adentrarmos qualquer ambiente, seguirmos o mandamento de Jesus. Senhor, que eu adentrando a este lar, este ambiente, eu consiga levar a paz, que eu possa levar a tranquilidade, que eu seja um verdadeiro exemplo da tua divindade, da divindade de Deus, que por um amor infinito me deu a oportunidade desta encarnação. Me equivoco ainda? Sem dúvida nós nos equivocamos. Nós estamos numa escalada evolutiva, onde Deus, amorosamente, com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor, nos dá as oportunidades, quantas forem necessárias, para nós errarmos um pouco menos e para acertarmos. E como é que nós vamos ser felizes? Quando nós nos dispusermos sinceramente a construir. Nós estamos no planeta, não é por acaso. Alguns de nós vivem algumas semanas, outras criaturinhas alguns meses, poucos anos ou muitos anos, muitas décadas, 20, 30, 5 décadas, vivem 100 anos. E nós devemos nos perguntar, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui por acaso? Estamos aqui para conseguir conquistar materialmente muita coisa? Claro que estamos. É a lei do progresso. É a lei do crescimento em todos os sentidos. Progresso material, intelectual, mas especialmente progresso moral. E por que o progresso moral? Porque quando nós deixarmos os nossos corpos físicos aqui na Terra, quando eles estiverem cansados pelo peso dos anos ou por uma enfermidade, quando nós deixarmos, nós, na verdade, vamos levar para a espiritualidade o quê? O que nós conseguimos agregar ao nosso espírito. O que nós conseguimos amoedar, entesourar de bens que são imperecíveis. Nós vamos levar todos os amigos que nós tivermos feito. Amigos que nós tivermos feito dentre os nossos familiares, dentre os nossos serviçais, os nossos patrões, dentre aqueles que nós conjugamos os nossos estudos, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país, dentro da humanidade. É isso que nós levamos, aquilo que nós entesouramos de bondade. E esta bondade deve ser exercitada de diversas maneiras. E a doutrina nos diz que a bondade, através do exercício da caridade material, é a mais fácil. Mas mais difícil é a caridade moral. É aquela caridade que nós fazemos burilando os nossos sentimentos, as nossas emoções, construindo. Quando nós verificamos algum companheiro nosso, que pode ser nosso filho, nosso marido, nossa esposa, qualquer um, errando, nós temos a tendência de censurá-lo veementemente, de apontar tudo que ele está fazendo de errado. E o Evangelho nos convida a uma outra atitude,
que seja sã a sua palavra, que haja construção e amparo no seu dizer, no seu verbo. Na verdade, é que se exercite o amor. E o que é o amor? O amor é amparo, o amor é amizade, o amor é misericórdia, perdão, misericórdia com os erros dos outros, perdão àqueles que nos agridem. Isso advém do quê? Do nosso entendimento racional de que aquele que nos ofende, que pisa no nosso calo, que aponta os nossos defeitos, nos agride, faz isso por desconhecimento das leis maiores. Como assim? Se o nosso irmão, que usa ainda de violência, soubesse que existe a lei da ação e da reação, não faria isso. E nós já sabemos que existe a lei da reação. Ou seja, se eu emito com a minha palavra luz, bondade, amor, o que nós vamos receber de volta? Luz, amor, bondade multiplicados. Se com a minha palavra eu acabo lançando dardos envenenados, o que eu posso receber pela lei da ação e da reação? Eu vou receber, infelizmente, algo de triste. Então, nós que estamos nesta doutrina maravilhosa, estudando, já sabemos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso em fazermos o melhor a cada dia. E como disse Paulo, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, pratique, exercite aqueles ensinamentos que o Evangelho nos traz. E o Evangelho diz: ame, perdoe, auxilie, ampare, tenha disciplina, tenha ordem no seu proceder, ordem nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Tenha realmente a disposição de renovar sempre, renovar as emoções. Não vamos ficar entesourando aquilo que não serve. O Evangelho nos ensina também que a boca só pode falar do que aquilo que o coração está cheio. Então vamos nos perguntar, o que é que eu tenho dentro do meu coração? O que é que eu já estou conseguindo colocar dentro de mim? Qual é a luz que eu estou conseguindo acender? E é fácil fazer um exame se nós sairmos um pouquinho de nós mesmos e verificarmos como aqueles que convivem conosco nos veem. Como é que o meu marido me vê? Como é que o meu filho, minha filha, minha mulher, meu pai, minha mãe me veem? Como é que eles estão enxergando o meu exemplo? Será que é um exemplo positivo, construtivo? Será que eu já estou conseguindo realmente ser cristão? Aplicar os ensinamentos? Então a gente pode fazer mais ou menos, usar um termômetro. Se nós estamos sendo aquela pessoa que é vista como o sustentáculo na hora da dor, da dificuldade, da angústia, nós estamos no caminho certo. Se nós estamos sendo aquela criaturinha dentro do nosso lar, do nosso meio, que está realmente precisando sempre ser tutelada, ser amparada, ser, digamos, perdoada muitas vezes, nós precisamos reexaminar o que nós estamos fazendo. E a primeira lição, que agora nós lembramos até do que dizia Chico, é cuidar do verbo, cuidar da palavra. Chico dizia, quando você for atingido nas suas emoções, quando receber uma provocação, uma ofensa, antes de responder, coloque um gole de água na boca e segure esse gole. Por que essa sugestão do nosso querido Chico? Porque quando nós estamos com um gole de água na boca, nós temos alguns segundos para refletir, para usar não a nossa emoção, mas usarmos a nossa razão para reagirmos. Reagirmos como? Com violência, com desequilíbrio? Não. Com boa educação. Com lucidez e, acima de tudo, com amor. Quando nós paramos alguns segundos e nos reequilibramos antes de reagir, nós estamos sendo verdadeiramente seres racionais.
Ou seja, estamos usando a nossa inteligência, todo o conhecimento que nós já adquirimos para colaborarmos com o bem, para sermos verdadeiros co-criadores. E nós somos co-criadores de Deus. Nós temos grandes missões ou pequenas missões, não importa. Mas nós temos responsabilidade e para que nós possamos adquirir novas responsabilidades, nós temos que vencer aquelas que nessa encarnação, nessa vida nós assumimos. E como temos responsabilidades que iniciam dentro dos nossos lares, onde é necessário nós nos encontrarmos com os nossos amigos e aqueles que não são tão nossos amigos dentro de casa. Oh, difícil, né? Oh, difícil. Todo dia levantar, conviver, cama, mesa e banho com os nossos grandes amigos e alguns inimigos do passado. E por que a providência faz isso? É porque nós temos que aprender a amar. Então, quando nós encarnamos, vem o véu do esquecimento e diz, olha, vamos recomeçar tudo de novo. Vamos acertar mais. E nós, no plano espiritual, nos comprometemos. Olha, vou amar, vou perdoar, vou vencer aquela minha tendência a ser arrogante, a ser egoísta, a ser vaidoso. Vou vigiar as minhas palavras. E hoje, nesta tarde, existe mais uma vez esse convite. E como disse, né, os homens estão, veja, no século 21. E há 25, 26 séculos nós já temos esse alerta sobre o bom uso da palavra, buscando a bondade, a verdade, a justiça. Nós temos que, a cada manhã, renovarmos o nosso compromisso em sermos melhores. Existem diversas maneiras de conseguirmos esse auxílio maior. Um ótimo início de manhã é com alguns minutinhos de prece. Nós nos ligarmos ao nosso anjo guardião, pedimos toda a sustentação para pelo menos que ele nos auxilie a vigiar nossa palavra. Antes de nós reagirmos com violência, com ira, com repulsa deliberada, vamos pedir ao nosso anjo guardião que nos dê naquele dia força, para que nós renovemos o nosso propósito de sermos melhores. E como nós temos as ferramentas para isso? A nossa inteligência, o nosso raciocínio, os ensinamentos que vêm através da palavra de Jesus. Então basta que nós exercitemos isso com a nossa vontade. E por que é bom nós vigiarmos a nossa palavra, o nosso verbo? Porque nós, na verdade, quando pensamos, nós começamos uma construção mental daquilo que nós vamos vivenciar. Olha a responsabilidade que advém apenas do pensamento. Nós viveremos aquilo que nós pensamos. Imagine a força que tem a nossa palavra. Quando nós queremos que um filho nosso, uma criança, se desenvolva, nós não devemos criticá-la. Nós não devemos apontar onde a criança está errando. Como assim? Não vamos educá-la? Não vamos corrigi-la? Claro que sim, mas elevando, sustentando, ou seja, meu querido, você se equivocou hoje, mas você é uma criança maravilhosa. Você seguramente fez isso, mas foi um pequeno deslize que você não fará mais, porque você é muito bom, você é muito inteligente, você realmente é uma criança que tem todos os talentos. Então, essa é a maneira que nós devemos agir para construir. Nós devemos utilizar o nosso verbo, a nossa palavra, para edificar, não alimentar o que não está bom, não alimentar o que está equivocado e aquilo que não vale a pena. Então, analisando a nossa realidade mais trivial, adianta ficarmos comentando o crime escabroso que nos chocou a todos? O que é que nós construímos com isso? Será que Jesus, se estivesse encarnado entre nós novamente, como há 2000 anos atrás, e presenciasse algum ato lamentável, como um crime escabroso, que a todos nós, a toda a sociedade choca, ficaria apontando?
ficaria divulgando, propalando, gastando energia para alimentar aquela tragédia, aquele desequilíbrio? Ou Jesus faria uma vez mais, como já fez no passado, com aquela que se equivocou tanto? Que atire a primeira pedra quem nunca errou, quem não tiver se equivocado. Então vamos usar a nossa palavra para realmente edificar. Vamos fazer um exercício todos nós nesse instante. Vamos nos distanciar da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país e vamos analisar o burburinho das pessoas falando em geral, a conversa. Quanta energia nós perdemos com as nossas falas? O que é que nós, em geral, gastamos falando? Como é que nosso tempo é despendido? Reprovando, invejando, como diz Emmanuel, criticando e nos queixando. Como somos queixosos, como somos invejosos do brilho dos outros, daquele que já conseguiu galgar um estágio moral maior do que nós, um estágio intelectual mais desenvolvido, um estágio social mais desenvolvido, enfim, como nós perdemos o nosso tempo, a nossa energia para utilizarmos a nossa palavra sem proveito útil. Então, estando distantes, analisando o que as pessoas estão dizendo, como é que estão as palavras? Qual o fim útil daquilo que se está fazendo, dizendo ou propalando? O que é de útil que nós podemos fazer no final do nosso período de jornada terrena? Vamos analisar tudo o que nós falamos, dissemos, e vamos verificar qual é o percentual de coisas úteis que nós utilizamos a nossa palavra, o nosso verbo para fazer, para construir, para auxiliar. Esse é o convite do Evangelho desta tarde. Que nós utilizemos a nossa palavra de uma maneira construtiva. Existem diversos exemplos de como fazer isso. Muitos de nós já conhecem aquele ensinamento de Sócrates. Submete qualquer coisa, qualquer notícia que venha até você aos 3 crivos. Primeiro, Sócrates recebeu o mensageiro trazendo notícia de algo muito importante. Mestre, eu preciso contar algo que soube. Então Sócrates, do alto da sua sabedoria, disse: espera um pouquinho. Isto que você vai me contar é verdade? Ai, mestre, eu não tenho muita certeza. Me contaram, mas eu preciso dizer, é importante. Bom, se você não tem certeza se é verdade, isso deve ser posto de lado. Mas vamos imaginar que seja verdadeira essa notícia que você me traz. Esta notícia é algo de bondoso? Vai ajudar o seu semelhante aos outros? A propalação desta notícia? Ah, mestre, não é algo muito bom. Pelo contrário, estou trazendo com essa eloquência, com essa vontade, com esse ânimo, porque é algo muito negativo. Se não tem certeza se é verdade, se tem certeza que não é bondoso, já temos 2 motivos para não propalar. Mas vamos ao terceiro crivo, como nós costumamos dizer, desse ensinamento de Sócrates. Esta notícia tem alguma utilidade? É útil? Por quê? Se não for verdade, se não for bondoso e se não for útil, o melhor é que nós silenciemos, que nós guardemos isto para nós. Que nós utilizemos a nossa palavra só para dizer o que é verdadeiro, o que é bom e o que é útil. Olha que maravilha se nós aplicarmos isso no nosso dia a dia. Será que nós viveremos em tumulto, em desarmonia, em violência? Ou, pelo contrário, nós
começaremos a transformar as nossas vidas em algo muito iluminado, muito bom, muito construtivo, muito leve. Porque veja, o que é que nós somos? O que é a nossa vida? É exatamente aquilo que nós queremos que ela seja. E se queremos que a nossa vida seja iluminada, perfumada, cheia de energia boa, de crescimento, nós temos que utilizar todos os talentos que nós já conquistamos para colocar o exercício dessas bondades, dessas virtudes em prática. E importantíssimo uso da palavra. Então, nós já estamos nos aproximando do término dessa nossa conversa sobre, no campo do verbo, essa lição de importância da palavra. Nós gostaríamos de deixar mais uma figura, porque às vezes marcam os exemplozinhos práticos e algumas figuras que nos fazem assimilar melhor o ensinamento do Evangelho. Se nós pegarmos a palavra e fizermos uma decomposição desta palavra, nós podemos dividir em pá, o início da palavra e em lavra. O que é pá? Pá é um instrumento que nós utilizamos geralmente em construção para cavarmos, construirmos, levarmos, ou seja, lavrarmos a terra, construirmos, fazermos uma construção. É algo que levanta materiais, pá. E a lavra? A lavra pode ser tanto na lavoura, ou seja, cultivar, semear a terra, como a lavra em minas, buscando diamantes, ouro. Então, vamos utilizar a nossa palavra, lembrando que nós temos, com esse instrumento que Deus nos deu, a potencialidade da pá e da lavra, ou seja, de construirmos e de buscarmos com a nossa lavra, a nossa semeadura, tanto na terra quanto nas minas, buscarmos ouro, diamantes, metais nobres, construirmos, ou seja, vamos utilizar a nossa palavra para realmente construir, para buscarmos realmente ouro, diamantes nas nossas vidas, de forma espiritual, porque nós temos um instrumento poderosíssimo ao nosso favor. E quando nós estivermos lá na frente, fazendo um reexame do que nós conseguimos construir, teremos a certeza que utilizamos o nosso instrumento, a nossa palavra, apenas para extrair da terra o que ela tinha de melhor. Muita paz a todos, que tenhamos nessa semana o amparo do alto, da espiritualidade, dos mensageiros de Jesus, nos auxiliando a vigiar a nossa palavra e construir muita luz, muita paz em todos os locais onde nós estivermos. Muita paz a todos. Às vezes, né? Depende, né? Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Por favor. Às vezes, negócio que ela falou do conselho do Chico Xavier, que a gente deve colocar água na boca, realmente, porque às vezes quando a gente está muito nervosa e a gente não tem oportunidade de falar na hora, por qualquer motivo, e aí quando chega no dia seguinte, que a gente vai falar, a gente já tem uma outra postura, a gente já tem uma outra maneira de expressar aquilo que a gente sentiu. Então, assim, se a gente fizer isso sempre, de repente deixar para resolver aquele assunto, aquele problema no dia seguinte, provavelmente a gente vai ter menos arrependimentos e vai saber lidar melhor com aquilo que a gente sentiu ou aquilo que a gente precisa expressar. Aí eu lembrei disso, porque para mim às vezes funciona. Quando eu deixo para o dia seguinte, eu acabo me saindo melhor. Então, é legal esse lance da palavra, porque é algo tão controlável, né? Nós podemos controlar, depende da nossa
Vontade. Não é fácil, né? Não é fácil. Não, por isso que eu falei, é a vontade. Às vezes dá aquela coisa, não, mas é mais forte que eu preciso. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, é meu temperamento. Né? Ou então, nós falamos coisas assim, tão infelizes, depois que aquela, ai, desculpa, eu tinha que te falar. Não, eu tinha, foi mais forte que eu. Mas aí você já criou um caos. Né? Já lançou os dardos envenenados. Né? Quando lança os dardos envenenados, a guerra está declarada. É verdade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Falar, palavra, né? Falar, a palavra, a palavra. A palavra. Não, eu achei sensacional. Porque é algo que não é... Gente, será que se nós colocarmos a nossa força de vontade em exercício, será que é tão difícil assim? Não é, é verdade, é como a Flávia falou, eu sou assim mesmo, né? Deixa a evolução para a próxima, por enquanto eu vou falando. Não é. É. Mas vem alguém pisar no teu calo para você. Ai, como nós somos compreensivos, haja palavra. Haja palavra. É exercício, gente, é exercício. E lembrando, né, Flávia, uma coisa muito interessante, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de André Luiz, tem um antigo ensinamento, que ele fala sobre a maneira como as palavras se plasmam no ambiente. Mas, quando alguém tem alguma atitude ofensiva em relação a você, assim, né, no caso, como é que você acha, na sua opinião, que seria a melhor maneira de você lidar com aquela situação? Veja bem, aplicar exatamente a melhor, não é que nós consigamos sempre aplicar os ensinamentos do mestre, mas o que é o ideal para nós sermos felizes? Veio a agressão, veio a violência, veio a provocação? A melhor coisa, no momento, silenciar e perdoar. Perdoar. Por quê? Por que nós devemos perdoar? Porque se nós guardarmos dentro de nós aquela violência, aquela agressão, aquela mágoa, aquilo vai fazer mal para a nossa saúde. Aquilo vai ficar remoendo, tomando conta do nosso coração, da nossa mente e vai nos dar os problemas que nós costumamos ter. Dor de cabeça, palpitação, gastrite, tudo isso. O que é? O que são as doenças, melhor dizendo? São, na verdade, as nossas emoções não perdoadas. Né? São as violências que nos atingiram e que nós não conseguimos jogar fora. Nós costumamos dizer o que é a mágoa. A mágoa é como uma má água, uma água podre, uma água parada, que nós deixamos dentro de nós ficar sujando o nosso coração, perturbando, enlameando a nossa mente. Então, qual é a atitude sensata? Qual é o ideal para o nosso bem-estar e para a nossa saúde? Lavarmos tudo, jogarmos muito desinfetante, muita luz, muita limpeza nas nossas mentes e no nosso coração. Alguém nos provocou? Vamos dizer, perdoa, vamos fazer como Jesus. Ele não sabe o que diz e o que faz. Imagine se nós aplicássemos esse exemplo maravilhoso de Jesus. Está me ofendendo, está me agredindo? Coitado, não sabe o que faz. E não sabe mesmo. Porque quem é que está prejudicando aquele que está atingindo o outro com violência, com agressão? É ele próprio. A lei da ação e da reação. Então, nós devemos tentar, pelo menos, primeiro silenciar e depois, imediatamente, reunir todos os nossos esforços para perdoar. Quantas vezes forem necessárias. Complementar o que vocês falaram. Realmente é só complementar com outras palavras. Eu não sei como, mas é uma particular. Mas parece que de alguns anos para cá, uns 10 anos para cá, a sociedade, não sei se é a quantidade de pessoas em São Paulo, não sei se o trânsito mais está mais agitado, se os relacionamentos nos trabalhos, os relacionamentos em casa. Ou seja, nós, 20 anos atrás, para você descer a vibração demorava uns 2 dias. É verdade.
E para você subir, mais uns 2 dias. Hoje a gente vai da paz para o inferno e do inferno para a paz em questão de meia hora. Então o que a nossa irmã falou, nossa, falou super bem, é que no momento a gente vai do zero ao inferno e vai querer falar alguma coisa. Vai ficar assim, emocionado, emocionada, querer pegar uma pedra e bater contra. E isso é natural, porque a nossa vibração vai... A gente vai se encher de toxinas energéticas. E como eu estava falando, eu não sei porquê, é uma visão particular, parece que na nossa sociedade agora as pessoas estão mais desequilibradas. E todas desequilibradas, e nós estamos todos mais sensíveis, nós ficamos mais desequilibrados mais fácil. Agora, você quer dar uma resposta a alguém com a cabeça cheia, não vai dar certo. Mas se você for para casa, se limpar, tomar um banho, fazer uma boa leitura, ir para o centro, de alguma maneira você tirar aquela toxina, no dia seguinte a sua visão sobre o assunto vai ser diferente. E a sua proteção para responder contra aquilo vai ser diferente. Eu mesmo passei esses dias por causa disso. Falei, nossa, mas eu estou com uma visão tão pessimista sobre algumas coisas, eu não sou assim. Aí passado algumas horas, fui descansar, muita correria, blá, blá, eu acordei com uma outra visão. Eu falei, nossa, toda aquela visão esquisita não era minha, era sujeira do trânsito, do ambiente de trabalho, alguns dardos que eu posso ter tomado, porque as pessoas equilibradas, elas não miram os dardos, elas simplesmente jogam os dardos para tudo quanto é lado, e quem estiver perto vai absorver, principalmente os mais sensíveis. Então eu só estou falando o que vocês disseram, limpar, e no outro dia a vibração vai estar diferente. Quando a vibração está diferente, é como se você subisse numa escada e visse tudo de uma maneira mais otimista. Então controlar o agressor, o suposto agressor, com uma visão mais otimista, é muito mais fácil. É interessante isso, né? Eu achei que a observação foi muito oportuna e é isso mesmo. Se nós observarmos, se nós conseguirmos num primeiro momento de provocação silenciar, nós temos aquele tempo de refazimento. Nós temos um problema que nos parece insolúvel naquele momento, muito difícil de não termos aquela reação violenta naquele momento. Mas se nós, naquele momento de dificuldade, de desequilíbrio, de perturbação, nós pararmos alguns instantes e dissermos para nós mesmos: quantas vitórias eu já tive sobre dias difíceis? Quantos momentos eu já consegui superar e que eu imaginei que eu não fosse conseguir? Então, quando a gente consegue ter essa serenidade, esse equilíbrio, diz, olha, no momento eu não vejo saída para esse problema. Não sei como equacioná-lo, mas eu vou tentar educar a minha palavra. Eu vou tentar educar a minha emoção. Porque quando Paulo nos diz para falar o que diz a sã doutrina, na verdade o que é? Como ele sabe que a palavra diz o que o coração tem dentro, na verdade é um educar do nosso sentimento, daquilo que nós temos dentro de nós. E todos nós temos coisas bonitas e muito bonitas dentro de nós. Claro que se nós estivermos atentos, vigilantes, nós vamos conseguir fazer brilhar nossa luz. Todos nós temos luz para fazer, iluminar qualquer ambiente. Nossa casa, nosso trabalho, nossa escola. Basta que nós queiramos. Como disse a nossa dirigente, basta que coloquemos a vontade a serviço do bem. E por que a perturbação nos dias de hoje? Porque o mundo material nos absorve tanto, temos que responder os e-mails, acessar toda a informação, nos atualizarmos profissionalmente, que às vezes nós nos esquecemos do que é fundamental. Aquela pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu tenho a bênção da vida no dia de hoje? E se nós nos lembrarmos de fazermos essa pergunta com maior frequência, nós veremos que os desafios serão mais facilmente superados. Porque as dificuldades estão aí para quê? Para nós vencermos. Nós temos essa condição. Basta aplicarmos
a educação dos sentimentos, das emoções e, seguindo os ensinamentos de Emmanuel de hoje, das palavras. Ai, gente, obrigada, Flávia. Foi ótimo. Nossa, eu acho que não tem como não se encaixar em tudo isso, né? Porque o que a gente vai fazer? Nós falamos, né? Nós fazemos uso da palavra e temos que aprender a usá-la corretamente. Obrigada, Flávia. Com o nosso pensamento sempre voltado ao mais alto, nós vamos, neste momento, ligando os nossos sentimentos uns aos outros. E com ele, nós vamos formando um cordão que irá envolver a todos e a tudo aquilo que, neste momento, precisa de luz, de paz, de reconforto, saúde, tranquilidade. E, em primeiro lugar, nós enlaçamos o nosso planeta Terra, que este planeta azul seja beneficiado com os seus próprios habitantes, pensando de forma positiva, de forma otimista, para que ele se recarregue destas energias e possa transbordar o amor e a paz tão almejadas por todos aqueles que aqui estão. E que esse contágio seja permitido a todos e que todos possam saber usá-lo. Que possamos, neste momento também, visitar hospitais, orfanatos, cárceres, asilos, lugares estes que habitam irmãozinhos nossos, que pensam que foram esquecidos pela sorte, que estão excluídos do sistema divino. Mestre Jesus, que estas criaturinhas possam compreender que tudo é uma questão de momento, de circunstância, e que nós possamos aceitar que no dia de hoje são esses irmãozinhos que lá estão, e amanhã poderá ser qualquer um de nós. Que nossos lares, neste momento, sejam beneficiados com a nossa luz da saúde e da harmonia. Vamos deixando essa luz em cada aposento de nossas casas e que possamos renová-la no dia a dia. Não esqueçamos que a responsabilidade é nossa. E a todos os companheiros que estão aqui, encarnados e desencarnados, aqueles que nos acompanham em suas casas, nos ambientes de trabalho, enfim, que possam estar em contato conosco. Vamos fazer esta união mental de muito equilíbrio, para que este sentimento se derrame sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Não esquecendo nunca que a construção se faz a partir da individualidade, a partir de cada um de nós. Obrigada, companheiros de trabalho. Obrigada, Jesus, nosso Mestre. E, acima de tudo, obrigada a Deus, nosso Pai, pela nossa reunião de hoje. Que assim seja.